Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Certa, o espaço onde tratamos do mercado imobiliário de forma direta, simples e sem complicação. Sabia que se você for vender um imóvel, você pode ter que pagar até 22,5% de imposto? Então fica com a gente que vamos explicar tudo para você. Eu sou Hugo Almeida e te convido a embarcar nessa conversa com a gente. Bora lá? Hoje no Papo Certa, eu e o Samuel recebemos um contador com 23 anos de experiência na Silvas Contabilidade, sendo os últimos 15 anos como diretor financeiro e comercial. Ele é especialista em gestão tributária, financeira, controladoria e auditoria e se destacou pela automatização de diversos processos internos, trazendo mais eficiência e precisão para os seus clientes. E um dado curioso e impressionante, nos últimos 4 anos, sua equipe já recuperou mais de 2,5 milhões de reais em impostos para as empresas, especialmente as do Simples Nacional, que trabalham com produtos monofásicos. Gilberto, seja muito bem-vindo ao Papo Certo. Obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto muito importante. É um assunto que as pessoas, às vezes, elas esquecem, né? E não é muito complexo se entender a regra do jogo, se entender de forma até superficial ali, sobre a legislação e poder recolher os seus impostos direitinho, sem nenhum problema. O assunto é justamente esse. Talvez as pessoas não saibam, né? Mas às vezes vender imóvel pode gerar imposto, né? Sim. E essa é uma preocupação e uma atenção que a gente precisa ter, que está lá, né? Como você disse, na legislação, que é o famoso lá ganho de capital. Isso. Que é justamente o gap ali entre o valor que você vendeu, mas o valor que aquele imóvel representava para você de custo. E você tem ali um lucro, né? Que se entende ali como você está ganhando dinheiro, você precisa pagar imposto. Como é que é? E falta muito conhecimento, né? Às vezes as pessoas nem sabem da problemática que isso pode gerar em não recolher esse imposto. Exatamente. Como é que funciona na base essa questão aí do ganho de capital? Como é que é aí para as pessoas entenderem como é que funciona? Basicamente, o lucro na venda do imóvel, levando em consideração o custo de aquisição do imóvel e o valor da venda. Então, por exemplo, uma pessoa compra um imóvel, custou para ela 300 mil reais, e ela vai lá e vende por 500 mil. Então, essa diferença aí, positiva, né, dos 200 mil reais, é considerado o ganho de capital, né, o lucro. Então, esse ganho de capital está sujeito a pagamento de impostos, né? Tem alguns fatores ali que ajudam a reduzir, mas aí está sujeito a pagamento de impostos. Talvez o primeiro questionamento que eu acho que é importante trazer clareza é qual que é esse valor. Porque quando a gente fala de venda de imóvel, né, a gente tem alguns valores que são às vezes divergentes. Uma coisa, às vezes, é o valor que vai ser calculado para ITBI. Outra, às vezes, é um valor que você vai escriturar. Outra, às vezes, é o valor que você vai, de fato, declarar. E cada um, às vezes, faz de uma forma e são valores distintos, né? Ou seja, às vezes você pensa assim, o valor que vale é o valor que está no registro do imóvel. Mas, de fato, para o cálculo do imposto de renda, né, ou seja, para o ganho de capital, qual que é o valor que realmente conta? Muita gente esquece de poder lançar toda a despesa na aquisição. Então, por exemplo, despesas com cartório notarial, taxas, emolumentos, ITBI, despesa com cartório de registro, tá certo? Taxas e emolumentos, também podem compor o custo de aquisição do imóvel. Então, você vê aí, muitas vezes a pessoa compra um imóvel de R$1 milhão e ele, sei lá, paga lá uns 50 mil reais de despesa de cartório, ITBI, e esquece de lançar na declaração do imposto de renda como custo. Então, o custo do imóvel fica mais baixo. Na hora da venda, ele pagaria um imposto maior, né? Então, tem que ficar atento a isso daí. A regra da legislação é para, na hora da venda, pagar menos impostos possíveis, né? O valor que conta é o valor que está na declaração do imposto de renda. Então, né? Exatamente. Se a pessoa esquece de declarar esse custo de aquisição, o certo é ele retificar as declarações dos últimos 5 anos, né, informando lá esse custo, com essas despesas que ele teve a mais para compor o custo de aquisição do imóvel, para aí depois efetuar o cálculo do ganho de capital. Uma dúvida, Gilberto. Por exemplo, eu vendi um imóvel por 500 mil.
declarei que eu vendi por 750 mil, para poder já ele evitar aí o ganho de capital. A Receita tem como checar o valor que eu vendi com o valor que eu declarei? Não, desculpa, repete, por favor. Eu também fiquei confuso. Você falou assim, eu vendi por 500 e depois falou vendi por 750. Eu vendi por 500, mas declarei no meu imposto... Desculpa, na verdade a compra. É por isso que... eu acho que eu confundi. Você comprou por 500. Eu comprei por 500 e declarei que eu comprei por 750. A Receita consegue checar se essa informação do valor que eu comprei é o real? Consegue. O primeiro fator de checagem da Receita Federal é o cruzamento de dados com a declaração do cartório, a chamada DOI, né? Declaração de Operações Imobiliárias. Então, ela vai receber a informação do cartório pelo valor da escritura ali feita naquele cartório. Então, se você faz a informação, se você lança a informação diferente no seu imposto de renda, a Receita Federal ela consegue cruzar isso daí. Ela vai ver lá no seu imposto de renda 750, mas não no cartório foi declarado 500 mil. Né? Então é passível aí de uma investigação fiscal e até penalidades aí para quem estiver envolvido nesse tipo de operação, né? Com informações divergentes. Então o certo é fazer ali de acordo com o que está sendo pago efetivamente, né? Então se custou 750, né? A gente vê muita situação que o vendedor ele não quer informar o valor real da venda, né? Lá na escritura, justamente por causa de impostos. Aí ele quer informar valor menor, Ele quer informar menor para poder fugir do imposto, né? Sobre a venda ali. Então, quem tem que pagar o imposto sobre a venda é o vendedor. É o imposto ganho de capital. Ganho de capital. Tá? É o ganho de capital. Mas aí ele acaba querendo passar um valor menor. A gente vê situações assim. E o comprador fica prejudicado porque tem um documento ali que vai cruzar dados com a Receita Federal que tem um valor divergente do que ele pagou, tá certo? Então, poder informar no imposto de renda? Pode informar. Passível de uma ação fiscal ali, né, questionamentos fiscais por parte da Receita Federal. Ele precisa comprovar tudo aquilo, ele precisa demonstrar por que foi 750 e aí a Receita Federal vai trabalhar na investigação aí, ver quem que está errado, por que foi feito dessa forma, quem foi beneficiado com essa divergência de informação e penalizar. Assim, eu entendo que a princípio seria o vendedor, que seria o mais penalizado aí por realmente não declarar real. Porque também aí você tem, além do comprador, você tem o vendedor, porque são pelo menos dois envolvidos. A não ser que tenha até mais pessoas, né? Mas você tem ali pelo menos quem está vendendo, seja uma ou mais pessoas, quem está comprando, seja uma ou mais pessoas. E os dois vão dar informações à Receita. Né? Eu vou dar a informação que comprei, mas quem me vendeu também vai informar que me vendeu, portanto. Exatamente. E ainda tem o cartório ali, que está aí no meio do caminho, que vai atestar que aquele imóvel foi transacionado por tantos reais. Então, não adianta querer burlar o processo, porque isso pode gerar um problema grande, né? Além do imposto, depois ainda vem multa, aí vem as sanções e gerar mais problema, né? Exatamente. E tem outra questão também o seguinte, mesmo que haja ali um combinado entre as partes, o comprador e o vendedor, de declarar de fato os 500 mil, o imóvel foi 750, vou declarar que foi 500. O comprador pode aceitar. Mas havendo a transação bancária entre as pessoas, também fica ali disponível, né, para a Receita Federal investigar. Então ela pode usar outros mecanismos que não seja somente a declaração de operações imobiliárias, né, informado pelo cartório. Então ela pode, dependendo do valor, o fiscal ir a fundo e descobrir que a transação foi maior. Então, a verdade é essa, é que se você passar por uma fiscalização, a chance de você ficar isento se você fez algo errado é muito difícil. É muito difícil. Porque hoje está tudo digitalizado, né? Antigamente você tinha muito isso, né? A gente trabalha com imobiliário, a gente já sofreu muito com essa questão de passar o valor da escritura menor e tudo, e às vezes a gente fica ali meio que refém da situação, mesmo às vezes discordando e não querendo, mas quem está fazendo a transação às vezes é os dois, até porque quando a gente
né, o próprio corretor, a imobiliária, ela tem que informar isso, aí entra outras informações, porque você tem lá de IMOB, você tem lá as informações que você precisa fazer, né, no COFES lá de transações imobiliárias, tem algumas coisas que é o que a gente está dizendo. Se você passa por uma fiscalização, você vai sofrer muito mais pontos de fiscalização para poder comprovar que o que você está dizendo não é verdade. Exatamente. E aí o problema é muito maior. E foi importante você falar aí sobre a DIMOB, porque quando há a intermediação, né, da venda de imóvel, a imobiliária também informa essa intermediação. Então, a imobiliária ali vai informar pelo contrato, a promessa de compra e venda, né, que eles fizeram inicialmente, onde também vai ser cobrado a corretagem, os honorários do corretor. Então, isso tudo vai aparecer na DIMOB, o valor real, né? Então, ali tem DIMOB, tem a DOI, e aí depois vem a pessoa física, né, para poder entregar as informações. Então, o certo é fazer a informação exata ali, real, exatamente. Para se livrar dos problemas, o certo é fazer o certo. Exatamente. Esse é o caminho, né? Isso aí. Mas ok, então o que serve como base para um cálculo do ganho é o valor que está lá então na declaração do imposto de renda. Exato. Ressalvando, né, e pensando que o que está lá é o de fato que ocorreu. Mas você deu aí já uma dica que eu até nem sabia, uma informação nova, de que o que você teve de custo para adquirir o imóvel, você pode incorporar esse valor no valor que você pagou para comprar o imóvel, e no valor que vai para a declaração, vai aquele valor agora com a soma do que você pagou, mais o custo que você teve. Por exemplo, né, a média aí hoje de custo de documentação, né, ITBI, escritura, registro, varia de 5, 7% do valor do imóvel. Então, para ficar número fácil para a gente calcular, um exemplo, se você comprou um imóvel de 1 milhão, 50, você teria aí uma possibilidade de talvez declarar esse imóvel a 1 milhão e 70. E não 1 milhão. Então, para quando você fosse vender esse imóvel, que fosse o valor acima, você vai já diminuir aí o gap e, consequentemente, pagar menos imposto. Exatamente. Quanto maior o custo de aquisição na hora da apuração do ganho de capital, menor é o imposto. Então, se você deixar de lançar essa despesa de cartório aí, né, do TBI, registro, notarial também, você vai estar pagando o imposto sobre uma coisa que te custou, que você tirou do bolso para comprar o imóvel. Porque não tem como você comprar um imóvel sem fazer todos esses trâmites, né? Por exemplo, eu comprei um imóvel por 1 milhão, paguei 70 mil, né, de cartórios, está 1 milhão e 70, gastei mais 300 mil com móveis planejados, uma melhoria em algum aspecto do imóvel. Isso pode entrar também como valor do imóvel? A legislação ela trata o seguinte: toda benfeitoria no imóvel também agrega ao custo do imóvel. Então, você também pode somar ao custo. Então, ao longo do tempo que você tem um imóvel, se você faz benfeitoria, reforma, né? Se o planejado é uma benfeitoria, se vai ficar no imóvel, né? Se você não vai carregar aquele planejado, eu entendo que é uma benfeitoria, tem que ter nota fiscal. Do imóvel, né? Nota fiscal de nota tudo fiscal do serviço. Não, assim, uma benfeitoria do imóvel, né? Você fez lá um guarda-roupa, por exemplo, planejado, que está lá fixo no imóvel. Então, apesar de ser um móvel, ele passa a ser uma benfeitoria do imóvel. Exatamente, do imóvel. Vai ficar ali, pertence ao imóvel, entende? E aí, nesse caso, né, tendo a nota fiscal, né, tem que ter nota fiscal de tudo, né, de toda a benfeitoria ali. Para comprovar, na verdade. Para comprovar, exatamente. Então, trocou revestimento, compra com nota fiscal. Não serve aquela notinha, não. De balcão. Aquela notinha de balcão, não. Hoje a gente ainda vê isso. Algumas notinhas de balcão. Chega depósito de material de construção, eles ainda fazem notinha. Então tem que pedir a nota fiscal, documento fiscal. Cupom fiscal vale também? Cupom fiscal também vale. É um documento fiscal, o consumidor final. E você tem que guardar isso por quanto tempo? Porque, beleza, né? Continuando no raciocínio do Samuel. Eu comprei um imóvel por 1 milhão, fiz lá uma benfeitoria de 300 mil. E agora, então, ou seja, é 1 milhão e 300. Mas esses 300 mil é uma benfeitoria que eu fiz, eu preciso guardar as notas fiscais, o cupom fiscal que me garantem a comprovação de que eu fiz aquele investimento, né? Ou seja, aquela valorização no imóvel. Por quanto tempo eu tenho que guardar isso? Então, tem muita gente que confunde, acha que é só 5 anos. É o que eu pensava também. Tem uma pegadinha muito grande nisso aí que as pessoas assustam. Até 5 anos posterior à venda do imóvel.
à venda. Então, a pessoa comprou o imóvel, vai ficar 10, 15 anos com o imóvel. Fez benfeitoria lá no início. Tem que manter em boa guarda todos os documentos que comprovam aquela benfeitoria por até 5 anos posterior à venda. Então, você vai ter documento guardado ali que ele tem que durar 20 anos. Usando o digital, fiscais. Tira uma foto, joga para um drive. Exatamente. Guarda, deixa lá. Boa ideia, exatamente. Vai fazendo de uma forma que você não venha a perder aqueles documentos. Vai passando isso para o contador também para todo ano na declaração. Exatamente. Não pode esquecer, né? As benfeitorias têm que ser informadas na declaração do imposto de renda. Então, chegou a época de imposto de renda, entrega essas notas para o contador, para ele lançar o valor. E tem que ser naquele ano corrente, né? No ano de exercício que ele fez o investimento, né? Que ele fez a benfeitoria. Não, aí tudo que ele vai declarar de benfeitoria é no ano seguinte. Mas referente ao ano anterior. Referente ao ano calendário de fato anterior, ele gastou, né? Tipo assim, ele tem que declarar no ano que ele gastou. Quando ele for fazer a declaração de imposto de renda daquele ano, ele tem que declarar que gastou lá aqueles 300 mil de reforma, né? De benfeitoria. Por exemplo, eu comprei meu imóvel há 5 anos atrás. Não declarei os custos com o cartório. Eu posso declarar hoje? Pode. Aí eu aconselho retificar as suas declarações dos últimos 5 anos e inserir esse custo aí de registro e cartório notarial. Você só consegue retificar os últimos 5, né? Só. E se tiver mais do que 5 anos, eu consigo fazer também? Não, o sistema não permite que seja retificado. Mas eu posso? Mas pode. Mesmo que seja mais de 5 anos, 10, 15 anos se passaram, retifica os últimos 5. Né? Porque a legislação do imposto de renda, ela fala sobre isso. Né? Então, passou desapercebido ali uma coisa que possa te beneficiar, retifica os últimos 5 anos. Né? Você vai lá, vai lançar lá benfeitorias realizadas no ano tal, que é tipo 10 ou 15 anos atrás. Não tem problema. Valor da benfeitoria, transmite e vem transmitindo as últimas 5. Lembrando, a mais antiga primeiro, depois a seguinte. Lembrando, tendo as notas fiscais, seja de serviço, de material... Exatamente. Tendo as notas fiscais, serviço, material, exatamente. Quem fecha contrato com construtora, né, que tem ali as notas fiscais também, né, de serviço de empreitada, também entra como benfeitoria, né? Só o material não. Tá? Então a mão de obra também, o serviço. Contratou construtora, exige a nota fiscal e aí guarda para poder lançar no imposto de renda. E isso aí vai compor o custo também da benfeitoria, entende? Um passo à frente. Então nós estamos falando aqui ainda de estipular o valor, ver o que pode somar, né? A forma de fazer isso. Né? Se você faz uma benfeitoria, você conseguir agregar esse valor e o valor do imóvel ele ser aproximado do que de fato você gastou com ele. Mas agora eu cheguei na fase que eu vou de fato agora vender o imóvel. E aí esse mesmo imóvel, nós estamos usando de exemplo, que eu comprei por 1 milhão... E aí eu gastei 300 mil lá de benfeitorias, que tenho ali as notas fiscais, os documentos, e eu nem informei o contador, ajustou isso daí, ele está na minha declaração por 1 milhão e 300. E agora eu vendo esse imóvel por 2 milhões e 300. E aí a gente tem aí um gap, que chamaríamos aí de lucro, de 1 milhão de reais. Tem alguma coisa que pode ser abatido nesse valor? Vamos lá. Se o vendedor ele simplesmente vender e não aplicar na aquisição de outro imóvel, uma despesa que ele pode abater na hora de apuração do ganho de capital, do imposto sobre o ganho de capital, é despesa com corretagem, se houver uma intermediação ali de um corretor. Então, ali pode ser lançado e vai deduzir desse ganho de capital aquela despesa ali com corretagem, entende? Então, pode diminuir. Eu vendi o imóvel lá por 2 milhões e 300, paguei lá 5%, 6% de comissão, para o corretor, para a imobiliária, quem ali fez a intermediação, eu posso diminuir esse valor como custo. Exato. E o valor do lucro meu, obviamente, ele vai ser diminuído e eu não vou pagar o imposto do ganho de capital sobre o valor integral, mas só sobre essa diferença. Exato. Né? Fora isso, né? Ou seja, beleza, que eu vou pagar. Tem alguma forma, existe alguma previsão legal para que eu não pague nada de imposto? Existe. Aqueles que vendem o imóvel e aplica o valor integral da venda na aquisição de outro imóvel residencial dentro de um prazo de até 180 dias contados da data do contrato. Veja bem, contrato é o contrato de compra e venda, tem que ficar atento a isso daí. Muita gente acha que a escritura demora a passar. Então é o contrato de compra e venda, a fiscalização olha isso.
fiscalização da Receita Federal, ela pede primeiro o contrato de compra e venda, depois ela pede escritura. Então, contados a partir da data do contrato, 180 dias, ele adquiriu um imóvel dentro desse prazo e aplicou integralmente o valor, está isento de imposto. Não tem imposto a pagar. Mesmo se não com tiver o esse lucro. contrato? Bom, Foi uma venda entre amigos, aconteceu ali. foi tudo direto para a certo. escritura? Isso. Tudo bem. Aí Então começa apresenta-se a escritura. Apresenta-se a escritura. Pode a fiscalização pedir o contrato, isso tem que ser justificado de alguma forma, que não há um contrato de compra e venda ali não. Que é de fato a escritura e que o pagamento foi efetivado realmente no dia da escritura de compra e venda. Entende? Tendo todas essas comprovações, ok. O prazo passa a valer dali. Porque aí a fiscalização ela trabalha com documentos, né? Então você tendo os documentos que comprovem tudo, né? Ali o pagamento no dia da escritura, né? Mostra ali o Pix, guarda tudo, né? O Pix, guarda documentos, cartório e tudo mais. Ok, aí pode ser contado a partir da escritura. Tá? Agora uma dúvida. Eu vendi o imóvel e comprei um outro imóvel residencial. Isso tem algum vínculo se eu já tenho algum outro imóvel? Tem que ser um imóvel único? Existe algum tipo de restrição? Ou apenas adquirir um novo imóvel que seja residencial? Não, para essa questão aí, se você aplica na aquisição de outro imóvel residencial, você pode ter outros imóveis. Se você vai aplicar o dinheiro na aquisição de outro imóvel residencial, tá? Não pode ser lote, não pode ser galpão, não pode ser imóvel rural, não, imóvel característica residencial urbano, tá? Nesse caso, não leva-se em consideração se tem ou não tem outro imóvel. Né? Tem ali, existe um benefício, né, também da isenção do imposto para quem tem somente um único imóvel e nos últimos 5 anos não ter vendido nenhum imóvel que ele eventualmente teve. Só vendido ou vendido ou comprado? Vendido. Vendido. Trata como alienado, então é vendido. Então, se nos últimos 5 anos ele não vendeu, né, nenhum imóvel e ele só possui um único imóvel e vendeu por até R$440 mil, também está isento de imposto. Independente do que ele pagou por aquele imóvel. Eu ia perguntar exatamente isso agora, se existe um teto, né, de valor de imóvel. Existe. Até 440 mil não vai pagar nenhum imposto. Outro ponto da isenção, imóveis adquiridos até 1969. Então, aliás, antes de 1969, também é totalmente isento de imposto, independente do valor. Independente do valor. Interessante. Aí antes de 1969, quem tem imóvel aí vai vender, custa milhões e milhões, está isento de imposto. Está isento de imposto sobre o ganho de capital. Pode vender tranquilo. E usando esse mesmo exemplo que você colocou aí, de que eu tenho ali um lucro de 1 milhão, né? Entre a venda e a compra e venda. Então eu tenho ali agora 2 milhões e 300 e aí eu compro um imóvel de 2 milhões e 300 residencial, eu estou isento do imposto de renda. E eu posso, imediatamente após essa compra desse imóvel de 2 milhões e 300, eu posso colocar ele à venda de novo? Pode. Pode. Só que você tem que ter cuidado o seguinte, né? Você pode ser equiparado a uma pessoa jurídica se você começar a comercializar imóveis, entende? Porque se você começa a comprar e vender imóveis, aí já é uma pessoa jurídica. A pessoa física, ela faz aquisições ali, ela aumenta o seu patrimônio, ela investe para receber aluguéis, né? Ela não... Se tiver muita operação de compra e venda, pode ser equiparado a uma pessoa jurídica e sofrer tributação como pessoa jurídica. Entende? Aí a história muda toda, né? Aí muda, né? Aí a tributação da pessoa jurídica é específica de cada tributação ali, lucro real, presumido, simples nacional, né? Então na venda de imóvel ali, cada uma tem uma forma de apurar um imposto ali. Então bastante cuidado nisso, né? Se a pessoa... ela é um comerciante de imóveis, mas ela ainda atua como pessoa física, cuidado, ela pode ser equiparada a uma pessoa jurídica. Então, às vezes, tá aí, compra, vende, compra outro do mesmo valor, vende, compra outro do mesmo valor muito rapidamente. Então, tem que ter esse cuidado aí, que pode ser equiparado a pessoa jurídica.
Tem umas regrinhas mais específicas, eu não me recordo agora não, mas procurando a informação, vai ver que existe essa equiparação a uma empresa que compra e vende imóveis próprios, entende? Gilberto, e imóveis de herança? Recebi uma herança, um imóvel de herança do meu pai. O meu pai comprou esse imóvel tem 20 anos. Ele vai ser vendido agora. Como é que fica a história do ganho de capital? Existe, né, a Receita Federal, ela ainda tem um entendimento que é devido o imposto sobre ganho de capital, né, chamado causas mortes, né, que é o ganho de capital sobre a herança. Né, além do ITCMD, que é do Estado, a Receita Federal também vai querer receber o ganho de capital sobre a valorização dos imóveis na partilha dos bens, tá, da herança. Tem jurisprudência que já saiu a favor do contribuinte, que não é devido sobre herança. Mas para que isso, né, para que a pessoa física ela consiga, de fato, não pagar esse imposto, ela precisa mover uma ação judicial contra a Receita Federal, né, com base nessa jurisprudência, pedindo aí o não recolhimento do imposto. Né? Seria o não recolhimento, porque o entendimento da Receita que tem que recolher, é devido. Aí a ação vai ser com base na jurisprudência pedindo o não recolhimento do imposto. Aí o juiz vai analisar, ele deve deferir a favor do contribuinte, porque já existe jurisprudência nesse sentido. Mas é interessante consultar aí um advogado tributarista. Se não me engano, para entrar com uma ação dessa, tem que depositar em juízo o valor da causa. Então, se o valor da causa é o imposto sobre o ganho de capital, para poder recorrer a isso, se eu não me engano, teria que depositar em juízo para pedir o não recolhimento. No seu dia a dia, o contador, uma das coisas que ele mais faz direto para a pessoa física, né, é o imposto de renda, né? A empresa, beleza, quem é pessoa jurídica sempre vai ter ali uma contabilidade, né, vinculada e tudo, que presta os serviços mensais ali para a empresa. Mas a gente sabe que a maior quantidade de imóveis transacionados no país são de pessoas físicas para pessoas físicas, né? Essa é a nossa realidade. Mas a minha pergunta é voltada mais para no seu dia a dia, das declarações dos seus clientes que você faz, é muito comum as pessoas não terem noção dessas questões de declaração, que eu preciso declarar o imóvel, que eu preciso declarar que eu vendi, que eu preciso declarar que eu comprei. Às vezes a pessoa transaciona, compra o imóvel e não informa o contador, e de repente a pessoa vende o imóvel já depois de um tempo e o dinheiro aparece e aí o contador fala, cara, e aí, de onde apareceu esse dinheiro? Não, esse é de um imóvel que eu comprei. Como é que funciona? Como é que é isso no seu dia a dia que você vê? Sim, a gente já pegou situações assim lá de clientes, compra o imóvel, esquece de declarar, passa-se o tempo e aí lá na frente ele vende e aí o dinheiro aparece na conta bancária, aí a gente não tem às vezes ali documentos de rendimentos que venham a justificar aquele saldo em conta bancária, aí a gente questiona, né, o cliente, esse dinheiro aqui não está condizente. É alguma situação aí que aconteceu? Eu vendi o imóvel. Vendeu? Qual imóvel você vendeu? O imóvel tal. Olha, não tá nem declarado. Eu falei assim, nossa senhora. Cadê a escritura? Como assim tá aí? Não tá declarado. Meu Deus do céu. Aí vai pegar a escritura, tá lá o imóvel antigo. Aí, o que tem que ser feito? Retificar os últimos 5 anos. Informando aquela aquisição lá naquele ano, mesmo que tenha se passado mais do que 5 anos. Informa ali aquela aquisição, vem declarando, retificando os últimos 5 anos para ter ali registrado no imposto de renda. Feito isso, vai apurar o imposto sobre o ganho de capital, se houve ou não houve. E outra coisa que é importante lembrar é que mesmo eu retificando lá atrás, 5 anos antes, a compra daquele imóvel, eu tenho também que justificar de onde veio o dinheiro para comprar aquele imóvel, né? Então, se tiver passado mais do que 5 anos, lá naquela retificação, a primeira retificação que compõe esse período de 5 anos, provavelmente lá talvez não tenha a renda que justifique a compra daquele bem. Tá? Não tem problema. Entendi. Não tem problema.
tem que fazer isso, mesmo que não tenha aquela renda. Porque o regulamento naquele ano, né? Tipo assim, aquele ano ele não tem uma renda suficiente, mas ele, né, se você for olhar para trás, ali, os últimos 10 anos, ele guardou um dinheiro e tudo, e ele tinha, na ele época tinha. que ele comprou, ele tinha. Mas naquele ano ele não teve a renda suficiente. No ano da declaração, que travou ali nos últimos 5 anos, tem que fazer, não tinha aquela renda lá. Não tem problema, ele vai declarar lá que foi adquirido no ano tal, né, a forma que foi adquirida, se foi à vista, parcelado, vai constar todas essas informações lá e vir retificando. Não tem problema, tem que ser feito assim. O regulamento do imposto de renda impõe dessa forma. Tá? Ok. Vendi o imóvel e agora eu tenho o lucro. E aí, de onde que vem o valor da alíquota? Né? Qual o percentual? É 5%? É 10%? É 20%? Como é que funciona isso? Vamos lá. Hoje, né, as pessoas físicas, quando elas têm ciência desse imposto, elas fixam na mente que é 15%. Mas depende do lucro, do ganho de capital, do valor do ganho de capital. Então, 15% até 5 milhões de ganho de capital, o lucro. Então, até 5 milhões. Passou de 5 milhões até 10, é 17,5%, salvo engano. De 10 milhões até 30 milhões, 20%, se eu não me engano. Eu tenho informação aqui. De 5 milhões a 10 milhões, 17,5%. De 10 milhões a 30 milhões, 20%. Acima de 30 milhões, 22,5%. Então, é uma tabela progressiva com base no ganho de capital, no lucro da operação. Entende? Então, muito cuidado nisso daí, né? Achar que, às vezes, você está vendendo um imóvel, você está tendo um ganho ali superior a 5 milhões, você está fazendo conta ali que você vai pagar um valor de imposto que seria 15%. Né? Não, o valor da minha venda aqui vai ser esse, porque eu sei que eu vou pagar 15%. Cuidado, pode ser que você tenha que pagar 17,5%, né? E aí você vê parte do seu lucro ali indo embora, porque não averigou direitinho a situação. No nosso dia a dia, como corretor de imóveis e transacionando, né, ou auxiliando na transação de compradores e vendedores, há alguns que nos questionam: quanto eu tenho que pagar de ganho de capital? Nossa recomendação é sempre: procure o seu contador. Isso. Né? Nós não temos autonomia nem autoridade para falar sobre o assunto. A pessoa mais indicada é o contador, não é isso? Isso. Exatamente. Sempre procura um contador e de forma antecipada. Né? Eu aconselho de forma antecipada. Antes mesmo de efetuar a venda. Eu estou pensando em vender um imóvel. Procura o contador. Contador, estou pensando em vender um imóvel tal e eu acho que lá vale X reais. Ok, cliente, vem cá, vou apurar aqui quanto que você pagaria de impostos. Apura, informa para o cliente, ele já sabe o que ele vai pagar ali, qual alíquota ele vai pagar, ele já começa a se antecipar. Aí, o tempo vai passando, dependendo do tempo que ele anunciar para vender, o preço pode aumentar e ele já está ciente ali, tem que pagar. Outras situações que pode ocorrer na hora da venda ali, é interessante conversar. Às vezes na negociação surge uma possibilidade de um imóvel, né, o vendedor receber um outro imóvel e receber também parte em dinheiro. Então, teoricamente seria uma permuta. Tá? Então, aí tem outro critério de apuração ali, né? No caso aí de uma permuta. É interessante que se acontecer assim mesmo, né, o vendedor vai receber um imóvel e o restante em dinheiro, né, que faça assim, então, uma escritura de permuta específica, escritura de permuta no cartório, citar isso na escritura. Porque a permuta, ela vai te dar um benefício de você pagar menos impostos, porque se você faz uma escritura de venda e depois tem uma de compra, cujo a compra seria o imóvel que está sendo oferecido ao vendedor, permutado, você vai pagar mais imposto, vai ser considerado aquele valor da venda. E sem necessidade, né? Sem necessidade, porque é uma permuta. Está acontecendo ali uma permuta. Então, a escritura tem que ser de permuta. Né? Então, estou aqui pegando um terreno, por exemplo, e restante em dinheiro. Então, é chamada permuta com recebimento de torna. Aí há a possibilidade de apuração de ganho de capital dessa forma e fica
mais barato. Informação importante, né? Muita gente não sabe, eu não sabia dessa informação. É por isso que é importante procurar um contador. Isso. Porque é ele que vai orientar, né? E fazer o certo, né? Ou seja, a transação da forma correta, a declaração da forma correta, as informações corretas, mas pagando o mínimo possível. Porque é isso que a gente quer. Quando a gente fala de imposto, a gente quer pagar o menos possível. Mas andar certo. Né, andar direito, ou seja, declarar o que tem que ser declarado. Então, às vezes, acontece o que você está colocando, falta de informação, a pessoa está fazendo uma permuta, mas, na realidade, tecnicamente, ela não está fazendo a permuta, porque ela está fazendo uma venda e está fazendo uma compra, e aí, às vezes, está pagando mais imposto, e no final das contas, você está pagando imposto à toa. Porque você está pagando um imposto que não era necessário pagar. Exatamente. Por isso que é importante procurar um contador para orientar a transação, a situação, a informação, para poder você conseguir andar certo e pagar o menos possível. Isso. Um detalhe muito, muito importante também. Esse imposto, ele deve ser recolhido no último dia útil da operação de venda. Último dia útil do mês subsequente à operação de venda. Tá bom? Então, vendeu, hoje são 21. Vendeu o imóvel hoje, dia 21. Esse imposto, se houver o ganho de capital, né? Se houver imposto, ele vai recolher esse imposto no último dia útil de setembro. O prazo é esse. Tem gente que As deixa... pessoas acham que é pro ano seguinte, no ano né? seguinte, que é lá no imposto de declaração, renda. Né? Não é não. Lá no imposto de renda, eu vejo diversos casos. Aí quando acontece isso, paga o quê? Multa e juros? Paga o imposto com multa e juros. Multa e juros. A multa... ela é 0,33 ao dia, limitada a 20%. Então, com 60 dias já alcança o limite da multa de 20%. Mais juros Selic, sobre o valor do imposto devido. Então, se pegar aí uma operação de venda do início do ano até a declaração do ano seguinte, ele vai pagar... E se você tiver um ganho de capital de 100 mil reais, você vai pagar um valor absurdo. Vai pagar de multa e juros ali, você vai pagar ali aproximadamente uns 40%, sei lá. 30 e poucos por cento sobre o imposto devido. Aí você olha depois, não, que você gera o DARF e olha, nossa, perdi dinheiro demais. Então, ter esse cuidado, né? Vender o imóvel, vai ter que recolher. Se tiver ganho de capital, se tiver sujeito a imposto, tem que recolher no último dia útil do mês subsequente à venda. Entendeu? Show de bola. Por isso que é importante andar certo, né, Samuel? A gente lida no dia a dia, né, da corretagem. É claro que o corretor ele não tem, né, a expertise, a informação do contador, mas eu sempre falo com os corretores para que busquem informação. Porque o cliente ele pode até não ir a um contador ou não ter um contador, mas normalmente ele vai procurar um corretor para poder transacionar o imóvel. E se o corretor souber orientar, né, o que ele pelo menos precisa procurar, ele já tem um passo a mais. Ou seja, você vai evitar, às vezes, um problema que você pode criar para você. Eu posso não esclarecer todo o processo ali para o cliente. Como funciona, quanto ele vai pagar, como que ele tem que declarar. Mas eu preciso saber que eu tenho que direcioná-lo a um profissional, a um contador, né, que vai ser a pessoa quem vai cuidar desse processo aí. Né? Exatamente. Né? O corretor ele está cuidando ali daquele cliente dele, né, que está em busca de um sonho, né? Então, e quem está vendendo também sonha em vender. Então, ele está ali cuidando das duas partes, né? E ele é a pessoa que pode alertar, não esquece, procura o contador, conversa com ele, né? Você já conversou? Não? O vendedor procura ele lá. E existe uma outra vertente. O vendedor quer colocar um valor menor para ele pagar naquele momento ali um imposto menor. Mas às vezes o corretor precisa se atentar que ele está ali defendendo as duas partes. E eu preciso indicar ou informar para o comprador que ele comprando e declarando um valor menor, lá na frente, na hora que ele for vender, ele pode ter um prejuízo. Sim. Né, por causa da diferença. E até porque o corretor tem uma obrigação, né, de instruir a ser feita a transação da forma correta. Correto, isso exatamente. Né? Porque de alguma forma você está ali consentindo com algo que está sendo feito. Então é importante o corretor conscientizar. É óbvio, né? Falando do futuro, porque é importante, mas falando do risco, né? Falando que é necessário fazer a transação da forma certa, o valor que foi vendido seja o declarado, né? Mas o que a gente vê é que existe possibilidades, às vezes, de você pagar menos imposto. Né? Fazer certo, mas pagar um pouco menos. Né? Às vezes nem pagar, o caso, né? Se você faz uma aquisição de um imóvel residencial, você não paga nada. Então, o importante é a informação. E quem detém essa informação relacionada a impostos é o contador. Por isso que é importante procurar um contador, né? Um contador sério, que tem informação, que está atualizado, porque a legislação é dinâmica, muda, né? Muda.
A gente vê no Brasil como é que funcionam as coisas, então tem que ter essa preocupação, né? A legislação muda tanto, né, que a questão aí sobre a isenção, né, as formas de isenções, também tem uma que eu acabei me esquecendo de falar. Se você tem um ou mais de um imóvel financiado, né, e você quer vender um outro imóvel que você tem ali para quitar esse financiamento, então o que você gastar com a quitação do financiamento pode ser deduzido. Pode ser deduzido. Entende? Estou com muita dívida aqui, estou com mais de um imóvel financiado, vou vender um aqui, vou quitar esse financiamento. Beleza, vendeu com ganho de capital, vendeu? Ok. O que você usou dessa venda para quitar o financiamento, na hora do cálculo do ganho de capital, vai ser deduzido porque ele vai compor o custo. O que você pagou lá para quitar o financiamento vai compor o custo do imóvel. Então, o ganho reduz, o imposto também reduz, entende? Então, uma dica para você que está com a gente aqui, ó. Se você for vender um imóvel, lembre-se que tem várias coisas que você precisa se informar para que você faça as coisas conforme precisam ser feitas, né? O auxílio de um contador vai te ajudar muito essa questão financeira, tributária, para poder ajustar, e o auxílio do corretor vai ajudar você, né, a fazer a transação da melhor forma possível, né? A gente vê muito isso, né, Samuel? As pessoas às vezes não procuram as pessoas certas para poder as coisas acontecerem da forma melhor possível. Isso acaba gerando, às vezes, um problema lá na frente e, inevitavelmente, isso vai esbarrar depois para o contador corrigir, depois, às vezes, para o corretor tentar ajudar e, às vezes, até judicializar e cria um problema. E acredita-se muito que eu conseguindo evitar um custo agora, como, por exemplo, os honorários de um corretor ou procurar com uma consultoria de um contador, isso vai me gerar um custo muito grande agora, mas eu esqueço que lá na frente eu posso me esbarrar em problemas que vão ser muito maiores do que um custo que, na verdade, eu converto até para investimento. Eu fiz um investimento em procurar um corretor, em procurar um contador, em me orientar o máximo para diminuir o imposto que eu estou pagando, né? Para então eu ficar tudo certinho e lá na frente, quando eu for vender meu imóvel, eu não ter dor de cabeça nem surpresas. Né? Exatamente. Exato. Gilberto, muito obrigado, né, assim, pela sua presença. Eu acho que é um tema, né, que a gente vê no nosso dia a dia e eu tenho certeza que muitas pessoas, né, que estão assistindo aí esse podcast vão poder aprender um pouco mais e entender como que funciona essa questão do ganho de capital, da importância das informações serem feitas da forma correta para você evitar algum tipo de problema. Então, obrigado aqui pela sua participação, por dividir o conhecimento com a gente e que, né, a cada dia a gente possa buscar isso, fazer o certo, da maneira certa. E o contador, sem dúvida nenhuma, é um grande aliado, né, do mercado imobiliário e a gente agradece a sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, Gilberto. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. Esse foi mais um episódio do nosso Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis. Aqui buscamos levar informação prática, conhecimento e reflexões sobre tudo que envolve o mercado imobiliário. Nosso conteúdo é feito para clientes, corretores, construtores e todos que fazem parte desse ecossistema. Estamos atentos às mudanças do setor e queremos ajudar você a enxergar cada nova oportunidade. Muito obrigado por assistir, se inscreva no nosso canal para acompanhar de perto os próximos episódios e os temas que falaremos aqui. Papo Certa, o jeito certo de falar sobre o mercado imobiliário.